E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e responder-me-ei. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou: também vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Cada um de nós, inevitavelmente, vai passar por questionamentos externos. Cada um de nós, inevitavelmente, passará e deverá passar por esses questionamentos internos ou externos acerca daquilo que Cristo faz em nossas vidas, acerca daquilo que Deus faz em nossas vidas e acerca daquilo que nós fazemos em nome do Senhor. Que fique bem claro isso. O texto nos revela que quando Cristo está de novo, o texto fala bem claro que eles entraram no templo já em Jerusalém e Cristo está de novo no templo, e aí vem os religiosos, vem algumas pessoas, os principais sacerdotes, os escribas, ou seja, aqueles que escreviam as leis, aqueles que eram os eruditos da época, os sabichões, aqueles que sempre queriam saber mais e sempre queriam ensinar mais, que na verdade tentavam de tudo, mas não conseguiam incriminar a Jesus. Esses então perguntaram: Senhor Jesus, com que autoridade ou em nome de quem tu fazes estes milagres, esses sinais? Porque era notório que Cristo vinha por toda a Samaria, por toda a Judéia, por toda a Palestina, por todo Jerusalém, fazendo curas, sinais, prodígios, maravilhas, e ele estava atuando poderosamente, e as pessoas o procuravam, e as pessoas iam ter com Cristo, e as pessoas queriam o milagre de Cristo, queriam receber cura, queriam receber libertação, queriam receber paz, queriam receber saúde. Então aquela fama se movia, aquela fama estava por todos os lados. Quando Cristo então retorna para Jerusalém, e quando Cristo entra no templo, purifica o templo, e aí isso foi a gota d'água, porque lembre-se, Jesus retorna para Jerusalém, entra em Jerusalém, e aí a primeira coisa que ele faz é ir para o templo e olha e vê aquela plenitude, aquela coisa linda, mas ele não se agrada daquilo que está dentro do templo, dos vendilhões dentro do templo, das pessoas que estavam lá, porque lembre-se, ainda estávamos na lei, a lei de Moisés ainda vigorava, portanto dentro do templo, ou seja, ali nos átrios, nos locais dentro do templo, tinham vendedores, tinham vendilhões, pessoas que estavam vendendo animais para o sacrifício, vendendo coisas, e aí bem Cristo sabia que aqueles homens não estavam ali porque queriam que os animais fossem um sacrifício agradável a Deus. Não, bem Jesus sabia que tudo aquilo ali era um mercantilismo da fé. Eram pessoas que não estavam nem aí para os sacrifícios que as pessoas estavam fazendo. Elas queriam ganhar dinheiro com o sacrifício. Quando Cristo então expulsa esses vendilhões e diz assim: a minha casa é chamada casa de oração e vós a têm feito covis de ladrão, porque Jesus sabia que no meio daqueles vendilhões tinham assaltantes, tinham pessoas que não eram boas pessoas, que infelizmente estavam ali para se locupletarem da fé alheia. Cristo então expulsa aqueles homens, mas interessante é que aqueles homens estavam ali o tempo todo, e estes mesmos escribas e estes mesmos religiosos viam aqueles homens ali vendendo as coisas, não falavam nada, a hipocrisia reinava. Então eles perguntavam:
Com que autoridade tu faz essas coisas, Jesus? Por que você está fazendo tudo isso? E aí Jesus responde claramente com uma pergunta. Ok, vou responder a vocês, se vocês me responderem se o batismo de João é válido ou não. E aí Jesus entra numa outra seara, porque João, o Batista, aquele que batizava, vivia no deserto, lá às margens do Jordão, batizando as pessoas para o arrependimento dos seus pecados. E João também era muito cobrado, João era muito atacado por estes mesmos aqui. Estes mesmos que estavam atacando a Jesus também atacavam a João o Batista, porque achavam que João também era outro charlatão, era um outro inventor da fé. Não viam em João um homem certo, ou um profeta, mas eles temiam a população. É sempre assim, sempre será assim. Os mais poderosos, eles têm suas próprias opiniões, mas eles sempre querem ter a opinião da população para angariarem para si algum tipo de benécias. Mas nós sabemos quem são as pessoas que estão sobre nós, nós sabemos quem são as pessoas que infelizmente foram constituídas, mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, que revela todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João Batista, o homem que batizava, o homem que pregava, o profeta. Este profeta diz, de palavras do próprio Deus, que dos de nascido de mulher não houve maior profeta do que João Batista. Ou seja, o cara que tinha toda a honraria do próprio Jesus Cristo era completamente desprezado pelos principais dos sacerdotes, pelos religiosos, pelos escribas. Às vezes, meus irmãos, nós nos sentimos assim. Nós nos dedicamos à obra de Deus. Nós nos dedicamos a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós nos damos, nós literalmente nos desgastamos, aleluia, com todo desvelo para a obra de Deus ou para aquilo que Deus quer que façamos. Mas as pessoas não vão valorizar aquilo que a gente faz. As pessoas não vão enxergar aquilo que estamos fazendo de positivo. Eu louvo ao nome do Senhor Jesus, que o maior testemunho de João Batista não foi a população, foi o próprio Jesus Cristo falando. Dos de nascidos de mulher, não houve maior profeta do que esse, aleluia. O maior testemunho acerca da tua vida não serão homens ou mulheres ou ministérios ou pastores ou quem quer que seja, será o próprio Jesus abalizando e avalizando a tua vida. Nós não podemos nos iludir. Por favor, permita-me abrir parênteses aqui. É muito legal e eu gosto disso, elogiar, sabe, elogiar ou tentar fazer com que as pessoas sejam incentivadas. Não confundam incentivo e elogios com bajulações. Eu sempre vou incentivar, mas eu nunca vou bajular. E eu sempre vou querer ser incentivado, mas eu nunca vou querer ser bajulado. Então a gente não pode confundir isso. Você deve e pode incentivar as pessoas para que elas façam melhor, para que elas cresçam. Eu costumo sempre dizer aqui, e eu falo isso no curso onde eu ensino, e aqui mesmo eu quero que aqui se levantem pregadores que preguem muito melhor do que eu prego, homens e pastores que pastoreiam muito melhor do que eu pastoreio, porque significa que, graças a Deus, há fruto aqui em nosso meio. E nós temos que ter isso. Nós não podemos negar isso em nossos corações. E tudo que eles não queriam é isso. Esses caras queriam a posição para si. Eles não admitiam que um profeta como João Batista pudesse batizar. E eles lá dentro do templo, ensinando, lendo, fazendo e acontecendo, não tinham a metade das obras ou daquilo que João Batista fazia. Eles não admitiam que mesmo com todo aquele tempo, com todo aquele povo lá roubando, alguém chegasse e falasse assim: fora daqui todo mundo, vocês estão roubando, vocês são vendilhões. Estavam lá, diante deles, escribas, sacerdotes, e eles não faziam nada. Porque assim, às vezes os erros estão ao nosso redor, estão à nossa frente, ou estão à frente de pessoas que a gente conhece. Deus usa a gente com autoridade. Essas pessoas já poderiam ter sido usadas há muito tempo para resolver aquele mesmo problema, mas eis que Deus usou você, eis que Deus usou a mim, aleluia. E aí tem oposição, aleluia, Deus está aqui em nosso meio. Mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Porque quando Cristo faz a pergunta, esses caras podiam ser idiotas, mas não eram imbecis. Esses caras podiam se achar os bambambãs, mas eles eram espertos. Porque Jesus fala assim, tudo bem, vocês acham que João Batista, o batismo dele era válido? Era de Deus ou era dos homens? E eles falaram assim, se a gente falar que é de Deus, dá problema. Se a gente falar que é dos homens, dá problema pra gente. Se falar que é de Deus, vão perguntar assim, por que vocês não creem? Se falar que é dos homens, todo mundo tem certeza que esse cara é um profeta e vocês vão se levantar contra a população. Fazer o seguinte, Jesus, a gente não sabe te responder não. E aí Jesus fala assim, ok, então eu não vou te dizer com que autoridade eu faço estas coisas. E eu quero nesse momento bater nessa tecla. Porque, repito, cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, será meio que interrogado, indagado acerca das situações ou coisas que o próprio Deus colocou para as nossas vidas, para que de alguma maneira a gente possa responder com propriedade. Geralmente a gente gosta de responder, geralmente a gente gosta de falar aquilo que realmente é a verdade. Mas reparem, meus irmãos, aqui está um texto em que poucas das vezes a gente vê Jesus se negando a responder alguma coisa para as pessoas, porque obviamente, meus irmãos, estava claro para todo mundo ver. Porque, por favor, se lembre, aqui na entrada triunfal de Jerusalém, quando Cristo adentra Jerusalém, todos dizem, Hosana ao Filho de Deus, aquele que é enviado do Senhor, bendito seja aquele que é enviado do Senhor. Ou seja, as pessoas reconhecem que Jesus é enviado, é o Cristo, é o Salvador. Esses caras estão malucos, porque eles passaram anos e anos no templo ensinando e ninguém chegou lá para falar nada para eles. E eis que entra um profeta conhecido por todos, um homem que faz milagres, ele é reverenciado, ele é saudado como se fosse o próprio rei dos judeus. Isso, meus irmãos, foi o estopim para a perseguição, mas foi tudo permissão de Deus. Existem coisas em nossas vidas que parecem ser o estopim para a perseguição em nossas vidas, mas é permissão de Deus para que a glória do Senhor habite em nossas vidas, para que a justiça de Deus reine em nossas vidas, para que tudo seja colocado no seu devido lugar. E como eu gosto de falar, para que os pingos sejam colocados nos is e no J, porque J também tem pingo. Deus está aqui em nosso meio. É importantíssimo que eu e você tenhamos esta certeza. Vão acontecer situações onde você literalmente não vai se expor e não vai poder se expor. E você vai ter o direito de não se expor, porque Deus não está te dando autorização para se expor, porque quem te justifica é o próprio Deus. Mais do que Jesus já estava exposto aqui, impossível. Ele é recebido como filho de Deus, ele é recebido como rei dos judeus, ele é recebido como aquele que vai trazer solução. Queridos, isso aqui tudo é política, por favor, só para a gente contextualizar. Todo mundo sabe aqui, se não sabe, fique sabendo. O povo judeu, mais uma vez, diante de tantos cativeiros, estava na mão dos romanos. E eles estavam doidos para os romanos saírem de toda a Judéia, de toda a Samaria, de toda Jerusalém, de toda a Palestina. Eles não aguentavam mais o domínio de Roma. Queridos, as atrocidades contra os judeus eram terríveis. As atrocidades contra aqueles que eram do povo judeu eram terríveis. Esse povo já não aguentava, eles queriam alguém que fosse suscitado do meio do povo, que tivesse autoridade para falar assim, chega, sai daqui Roma, sai daqui. Mas, às vezes, meus irmãos, nas nossas vidas não é muito do jeito que a gente quer. Porque aquele povo queria política. Jesus não veio para fazer política. Aquele povo queria um rei para si e queria alguém que expulsasse Roma. Aquele povo não queria um salvador, queria um político para governar sobre si, queria um rei. E Jesus, quando ele falou assim, aleluia, o meu reino não é deste mundo, ele deixou bem claro que ele não estava ali para reinar ali, ele estava ali para salvar as pessoas. Porque o reino dele não era e nunca será deste mundo. Queridos, nós precisamos entender que em nossas vidas será assim também. Vão existir situações em que a gente literalmente
não vai poder se expor. Deus não vai deixar a gente se expor. E Deus não vai deixar a gente se meter em coisas que não é para ser, porque são coisas que não pertencem a este mundo. São coisas muito espirituais, que só entenderão quem são ou quem as pessoas espirituais. Eu não sei se você entende, mas eu peço que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida para que você entenda. A tua vida precisa ser inundada pelo Espírito Santo a cada dia, porque senão você, nem eu, nós não vamos aguentar, a gente vai sucumbir a tantas coisas que infelizmente acontecem ou felizmente acontecem para que a gente cresça, para que a gente avance e para que todos os desafios sejam lançados e vencidos. Porque o Senhor assim quer e o Senhor assim o fará. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e a adoração. Nós não podemos nos iludir. Nós não podemos também pensar que Deus não está vendo. O Senhor está enxergando todas as coisas. O Senhor está vislumbrando e enxergando. Na verdade, Ele tem patente nuas e cruas todas as coisas diante dos seus olhos. Então fique tranquilo, fique tranquila, porque aos olhos de Deus, dos olhos do Senhor, ninguém foge. O que eu e você precisamos fazer é obediência a este Deus, submissão, obra de Deus, adoração, resignação e uma resiliência abençoada. E o que é estar resiliente? Queridos, eu confesso que todo mundo só fica resiliente nesse período, né? Período pré-ano novo, pós-ano novo, pós-dia 1º. A resiliência é um período, é um estado de grande otimismo, é um estado, é um pensamento positivo, resiliência. Então você vê todo mundo resiliente. Oh, que legal, mais um ano, planos e mais planos. Hoje é dia 2 de janeiro, vamos esperar amanhã para ver se a resiliência dura. Porque amanhã, quando as pessoas se derem conta que vão ter que pagar as suas contas, a resiliência vai para o espaço. Então, crente que é crente do Senhor Jesus não vive de resiliência. Crente que é crente, diz a Bíblia, vive por fé. O justo viverá da fé. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus sem resiliência, mas com fé. Os desafios estão lançados. E existem desafios que Deus vai até fazer você encarar e responder à altura, mas tem desafios que Deus vai falar assim, nesse aqui fica quietinho, fica quietinha, porque eu vou falar por ti e já estou falando por ti. E ninguém vai ser contra ti, porque eu já sou por ti. Recebe essa palavra no teu coração. Gostaria de orar pela tua vida. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te glorificamos. Nós te adoramos e agora, meu Pai, como bem foi ministrado, como bem foi pregado e falado, nós nos depararemos com vários questionamentos. Nós nos depararemos com situações onde vão querer nos confrontar. Mas se Tu és por nós, eu sei que Tu estás em nossas vidas. Eu sei que Tu vais falar através de nós. Eu sei que Tu poderosamente vai fazer milagres, sinais e maravilhas e prodígios para que verdadeiramente nós nem precisamos nos manifestar, porque a Tua glória será manifesta em nossas vidas. Então, Senhor, que cada vida, que cada lar seja impactado pela Tua glória, pela Tua graça, pelo Teu poder e pela Tua unção e pela Tua libertação. Derrama fé em nossos corações, derrama graça em nossas vidas, porque queremos a cada dia viver conforme a Tua palavra. Então, Senhor, sê com o Teu povo, sê com a Tua casa que Te serve e nos abençoa poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amém. E você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor.